Muitos membros da minha família já tiveram encontros com o sobrenatural, inclusive eu. Mas essa história aconteceu com a minha tia. Ela trabalhava como assistente do diretor em uma escola pequena, onde praticamente conhecia todos os alunos pelo nome. Uma de suas funções era organizar as folhas de chamada dos professores. Todos os dias, a presença dos alunos era registrada na segunda aula da manhã. Entre os alunos da escola, havia dois irmãos, que vou chamar de Jean e João Almeida, nomes fictícios. Jean era o mais velho e João, 2 anos mais novo. Certa manhã, enquanto revisava as listas de chamada, minha tia percebeu que os dois irmãos haviam faltado. Anotou suas ausências e, ao se levantar para pegar algo no outro lado da sala, sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha. Ao se virar, viu João parado ali, a poucos metros dela, observando-a em silêncio. Seu coração deu um salto. O que ele estava fazendo ali? Segundo a lista de chamada, ele não tinha comparecido à escola. João, você não deveria estar na sala de aula? Perguntou, surpresa. O garoto apenas encolheu os ombros, sem dizer uma palavra. Sua expressão era vazia, como se estivesse distante. Um incômodo inexplicável tomou conta dela, mas tentando ignorá-lo, insistiu. É melhor você voltar logo para a aula. Sem responder, João se virou e saiu pela porta. Minha tia balançou a cabeça, tentando afastar o desconforto. Sentou-se novamente e continuou seu trabalho. Porém, uma sensação estranha persistia. Algo naquele encontro não fazia sentido. Então, um detalhe lhe veio à mente, fazendo seu estômago revirar. Ela não tinha ouvido a porta abrir quando João entrou. A porta da sala dela era grande e pesada, sempre rangia ao se mover. Mas naquele momento, tudo tinha sido silencioso. Nenhum som quando ele entrou, nenhum som quando saiu. Um calafrio percorreu sua espinha, mas ela tentou não pensar mais nisso e seguiu seu dia normalmente. No dia seguinte, ao revisar as chamadas, percebeu que Jean e João haviam faltado novamente. Durante o intervalo do café, sentou-se com alguns professores e logo ouviu a conversa sobre um trágico acontecimento. Tão jovem, é uma pena, comentou um dos professores. Minha tia, que pegou a conversa pela metade, perguntou: o que aconteceu? Quem morreu? O professor olhou para ela com pesar e respondeu: o João Almeida. Ele faleceu ontem de manhã. O sangue de minha tia gelou. Isso não pode estar certo. Eu vi o João na minha sala ontem à tarde. Conversei com ele. Os professores trocaram olhares estranhos. Não, querida. Ele já estava morto. Ela sentiu a visão escurecer por um instante. Um calafrio percorreu todo o seu corpo. E então, num súbito momento de lucidez, percebeu o que havia lhe incomodado tanto na aparência do menino. Primeiro, ele não disse uma única palavra. Apenas ficou parado, encarando-a. Segundo, ele não vestia o uniforme da escola. Camiseta branca e jeans. Ele estava de camisa social e jaqueta. Dias depois, um dos professores comentou que João havia sido enterrado exatamente com essas roupas. A sensação gélida daquele olhar a perseguiu pelo resto da vida. Não sei exatamente o que eles são, mas sei que me seguem. Eu os vejo pelo canto dos olhos, sombras fugidias em lugares mal iluminados, silhuetas que se dissolvem no escuro quando estou prestes a dormir. Quando minhas pálpebras começam a pesar, eles estão lá, observando. Mas basta um movimento brusco, um olhar direto, e eles desaparecem. Também os ouço. Não são sons normais, não são simples estalos da madeira ou portas rangendo com o vento. São ruídos diferentes, errados, surdos, abafados, mas de alguma forma ecoando em lugares onde o som não deveria se propagar. Estalos que surgem do nada, barulhos que parecem vir do meio do ar. O som de algo se arrastando no carpete. Não alguém, mas algo. Algo leve. E às vezes passos, não como os de uma pessoa comum.
Eles são diferentes. Você sente quando eles estão por perto. Uma mudança sutil na atmosfera. O ar fica pesado, carregado. Sempre que acho que vi ou ouvi um deles, um arrepio gélido percorre minha nuca. De repente, sinto que alguém está ali, parado atrás de mim, perto o suficiente para me tocar. Mas quando me viro, nada. É como se o medo tivesse presença própria. Já acordei no meio da noite com um sussurro no ouvido. Não era uma voz clara. Não sei dizer se era masculina ou feminina, nem o que dizia. Apenas aquele murmúrio perturbador, colado à minha pele, como se alguém estivesse ali, ao lado da minha cama. E não é só na minha casa. Mesmo quando durmo em outros lugares, em casas de amigos, eles aparecem. E os pesadelos? Os pesadelos. Algumas noites dormir se torna um desafio. Já acordei gritando, sentindo um medo visceral, irracional. Às vezes durmo com a luz acesa, buscando algum tipo de conforto infantil. Mas há noites em que desperto no escuro, sem lembrar de ter apagado a luz. E ninguém da casa o fez. No fim das contas, acho que me acostumei. Nunca aconteceu nada concreto. Nunca houve provas, nunca houve ferimentos. Eles apenas estão lá. A única coisa que me dão é o medo. E de alguma forma, até isso já se tornou parte da minha rotina. Essa história aconteceu comigo recentemente, quando viajei de férias para os Estados Unidos. Fui para São Francisco com minha família para visitar amigos que moravam lá. O amigo do meu pai conseguiu um tour por Alcatraz para nós. Quando comentei isso com um amigo, ele me contou algo que me deixou inquieto. Ele já tinha visitado Alcatraz antes e durante o passeio estava completamente imerso no áudio-guia que fornecem aos visitantes. Tudo parecia normal até que, enquanto estava do lado de fora, levantou os olhos para o telhado. Ali, parado na beira, estava um homem. A princípio, ele não deu muita atenção. Talvez fosse algum funcionário. Mas quando olhou novamente, o homem ainda estava lá, imóvel, olhando para baixo, diretamente para ele. Foi então que percebeu um detalhe estranho. As roupas. Não eram roupas comuns, nem um uniforme de segurança. Eram vestes antigas, um uniforme de prisioneiro, como os que se usavam na época em que Alcatraz ainda funcionava como penitenciária. Ele piscou. O homem desapareceu. Ninguém mais pareceu notar sua presença. Mais tarde, durante o tour, meu amigo viu uma foto antiga de um prisioneiro. Seu coração disparou. As roupas eram idênticas às do homem que ele viu no telhado. Ele me contou essa história com tanta convicção que não tive dúvidas. Aquele era o espírito de um antigo prisioneiro. Fiquei completamente fascinado e mal podia esperar para conhecer Alcatraz. Quando finalmente fui com minha família, não vi nada de sobrenatural. Talvez eu estivesse procurando demais. Mas o que senti, isso foi diferente. Desde o momento em que pisei na ilha, havia algo de errado. A história do local já era perturbadora por si só. E a névoa densa que cobria a ilha, cercada por águas escuras e agitadas, só aumentava a sensação de isolamento. Mas havia algo mais, algo invisível, algo que parecia nos observar. Eu estava completamente envolvido pelo tour, absorvendo cada detalhe. Em determinado momento, perguntaram se eu queria entrar em uma das celas. Sem pensar muito, entrei. E então, aconteceu. Um arrepio gelado percorreu meu corpo, subindo da base da espinha até a nuca. O ar dentro da cela parecia mais denso, mais pesado. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu não via nada, mas sentia algo ali comigo. Algo que não queria que eu estivesse lá. Saí da cela o mais rápido que pude. Não tive nenhuma visão aterrorizante, nenhuma prova física da presença de espíritos. Mas aquela sensação, aquela presença invisível, foi o suficiente para me convencer. Meu amigo estava certo. Alcatraz é, sem dúvida, assombrada. Isso aconteceu há algumas noites,
Eu estava deitado na cama, me preparando para dormir. Acabei de desligar o abajur, afundando o quarto na escuridão. Minhas pálpebras começaram a pesar, mas antes de fechar os olhos, olhei para a porta aberta que dava para o corredor. Foi quando eu vi. Uma névoa flutuava ali. Meu corpo gelou na mesma hora. Moro sozinho. Não havia ninguém na casa. Estiquei a mão, tremendo, e acendi o abajur. A névoa desapareceu. Permaneci imóvel por alguns segundos, sentindo o coração bater forte no peito. Será que era minha imaginação? Meus olhos me pregando uma peça. Respirei fundo. E então fiz algo que não deveria ter feito. Apaguei a luz novamente. A névoa estava lá outra vez, mas agora eu enxergava um contorno. Era a silhueta de uma garota. Tinha cerca de 1 metro de altura, uma forma indefinida, como se fosse feita de sombras. E então, antes que eu pudesse reagir, ouvi a voz, baixa, abafada, quase um sussurro. Vem me procurar. Meu sangue gelou. O medo me paralisou. Cobri o rosto com o cobertor e fiquei ali, tremendo, tentando me convencer de que era apenas minha imaginação. Os segundos se arrastaram e então uma voz infantil começou a cantarolar. Meu corpo inteiro se arrepiou. Devagar, muito devagar, puxei o cobertor e espiei para fora. A névoa estava mais perto. Dessa vez consegui ver seus olhos. Apenas os olhos, nada mais. Eram verdes, de um verde intenso, profundo, brilhando no escuro como 2 esmeraldas. Ela sussurrou de novo. Vem me procurar. Senti uma onda de terror tomar conta de mim. Eu queria gritar, correr, mas algo, uma força estranha, hipnótica, me fez levantar. No instante em que coloquei o pé no chão, a névoa deslizou silenciosamente pelo corredor. Ela estava indo para a cozinha. Eu não queria segui-la, mas alguma coisa me forçava a ir. Caminhei devagar até a porta da cozinha e a abri. Um vento frio passou por mim, fazendo os pelos do meu corpo se arrepiarem. Foi então que a vi novamente. A névoa surgiu bem diante da geladeira e desapareceu quase no mesmo segundo. Meu coração martelava no peito. Engoli seco e, sem nem saber porquê, abri a porta da geladeira. Naquele instante, uma nuvem negra explodiu para fora. Ela estava completa agora. Não era mais apenas um vulto, era uma garotinha. Seus olhos verdes brilhavam no escuro. O cabelo, negro como a meia-noite, caía sobre o rosto pálido e sem expressão. E então, com um sorriso frio e vazio, ela sussurrou: "Você me achou." Depois daquela noite, nunca mais vi nada de estranho acontecer em minha casa. Nunca soube quem era aquela menina. Nunca entendi o que ela queria. Mas só de pensar em ouvir aquela voz outra vez, eu sei que aquilo me mataria de medo. Você pode achar que foi um sonho, que eu sou louco, mas eu sei o que vi. Eu sei que foi real. E eu só espero que ela nunca mais volte. Minha família tem uma fazenda aqui em Goiás. O que vou contar foi algo que meu tio nos revelou certa vez. Pode parecer fantasioso, mas ele jura que é verdade. E conhecendo ele como eu conheço, eu acredito. Na época, meu tio estava tomando conta da fazenda da família. Os negócios iam bem, mas ele queria expandir o rebanho de gado para aumentar os lucros. Para isso, precisaria de mais pasto. Então, decidiu desmatar uma área florestada da propriedade. Foi aí que tudo começou. Ele reuniu alguns peões e decidiu iniciar uma queimada para limpar o terreno. Colocaram fogo no mato e foram embora, deixando as chamas fazerem seu trabalho. Mas, quando voltaram, o fogo havia apagado. Estranho. Pensando que poderia ser algum fenômeno natural, repetiram o processo. Acenderam as chamas novamente e saíram. Horas depois, o fogo estava apagado de novo. Desconfiados, começaram a procurar por sinais de alguém que pudesse estar apagando as chamas. Rodaram a área inteira, nada.
Então, resolveram testar outra abordagem. Colocaram fogo e ficaram por perto, observando. O resultado foi o mesmo. Sem explicação lógica, o fogo simplesmente se extinguia. Mesmo assim, meu tio não era do tipo que desistia fácil. Se fogo não funcionava, ele usaria motosserras. Mas já estava tarde, então deixou o serviço para o dia seguinte. Naquela noite ele ficou sentado na varanda da casa, fumando um cigarro. A lua estava fraca, lançando sombras escuras sobre a fazenda. A iluminação escassa tornava tudo ainda mais sombrio. Foi então que ele notou algo se mexendo ao longe. Lá, no meio da escuridão, havia um movimento sutil. Ele franziu a testa. A princípio, pensou que algum invasor tivesse entrado na propriedade. Irritado, ele pegou uma lanterna e foi atrás, pronto para dar um susto, no que quer que fosse. Conforme se aproximava, a escuridão o envolvia. Seus olhos se ajustaram à falta de luz, permitindo que enxergasse melhor. Então, ele viu. A poucos metros de distância, algo se mexia. Seu coração disparou. Não era uma pessoa. A coisa era alta, entre 2,5 metros a 3 metros. Magra, de braços e pernas longos demais. Não tinha boca, nem nariz, nem cabelo, nem orelhas. Apenas 2 olhos. Eram fundos, vazios. A cabeça era menor do que deveria ser para um corpo tão grande. Os dedos eram longos e finos, parecendo raízes retorcidas. O mais estranho, parecia estar coberta de terra. Meu tio queria correr, mas não conseguiu. Seu corpo estava paralisado. Ele não sabe dizer se era medo ou se a coisa estava exercendo algum tipo de influência sobre ele. Então, a criatura deu um passo à frente. A apenas 2 metros de distância, ele ouviu uma voz. Mas a coisa não tinha boca. Era como se o som invadisse sua mente diretamente, sussurrando como o vento através das folhas. Deixe a minha floresta em paz. Se tentar destruí-la de novo, eu farei o mesmo com você. E antes que ele pudesse reagir, a criatura se moveu, rápida, muito rápida, mais veloz do que qualquer animal que ele já tivesse visto. E então, desapareceu no chão. Meu tio não esperou para entender. Virou-se e correu de volta para a sede da fazenda, sentindo o ar gelado em sua nuca, como se algo ainda o observasse. Na manhã seguinte, ele anunciou que não transformaria mais a floresta em pasto. Quando voltou ao local onde vira a criatura, não encontrou vestígios, nem pegadas, nem buracos. Nada. Desde então, ele evita aquela floresta. E os peões também. O motivo pelo qual eu acredito nessa história: meu tio nunca foi um homem preocupado com ecologia ou preservação ambiental. Se algo fez ele mudar de ideia, é porque era real.